atuação eficiente do Estado brasileiro em setores estratégicos da economia e da infraestrutura nacional, como portos, aeroportos, rodovias, energia, entre outros, é o que atrai investimentos privados. As agências reguladoras criadas para cada setor devem cumprir este papel. Ao mesmo tempo, o controle e a regulação destas áreas devem garantir à população qualidade nos serviços prestados. Afinal, quais são os desafios do direito regulatório? Este é o tema do debate entre o jurista André Ramos Tavares, a consultora jurídica da TV Justiça, Gisele Reis, e os convidados de hoje, Bruno Bodart, que é juiz estadual no Rio de Janeiro, e Eric Navarro, juiz federal, também do Rio de Janeiro. Como a regulação pode ser mais eficiente? Isso é o que vamos debater agora. Gisele, será que o Estado está cumprindo o seu papel devidamente nesse assunto? Olha, André, essa não é uma pergunta fácil de responder, até porque o direito ele tem que acompanhar essas diversas transformações que sofrem tanto a sociedade quanto a economia. Então, por enquanto, o direito ele tem sobrevivido e tem se adaptado, mas, na minha opinião, é preciso que haja bastante flexibilidade para que se consiga, então, acompanhar essas transformações e aí realmente está a ponto de poder regulamentar todas essas novidades que nós vemos por aí. E realmente é um desafio grande, né? Para isso nós temos aqui a oportunidade de estar com dois grandes especialistas. Queria agradecer os nossos convidados, o Eric Navarro, o Bruno Bodart. Muito obrigado por estarem com a gente aqui hoje debatendo esse assunto. E para a gente começar, não é, queria fazer já uma provocação sobre em que medida a gente pode ter melhores leis ou normas regulatórias melhores, não é? E se nós deveríamos ou não ter algum tipo de limite ou impor algum tipo de limite na construção de novas normas, né? Então, muitas vezes, o que acontece no Brasil e que a gente acaba vendo isso, experimentando na prática, nós sentimos isso na prática, é um certo experimentalismo, né? As leis se tornam, na verdade, como se fossem experiências, né, realizadas em laboratório, só que é a vida real e somos nós que muitas vezes sofremos as consequências, né? Então, queria ouvir um pouco a opinião aí do Bruno, claro, né, e também do Eric. André, Gisele, obrigado pelo convite, é uma honra estar aqui com vocês. Acho que o tema é importantíssimo, porque no Brasil, desde a nossa Constituição de 88, já houve edição de mais de 5,5 milhões de atos regulatórios, considerando tanto atos do Executivo quanto do Legislativo. E se a gente parar para pensar, cada parte do nosso dia tem algum tipo de regulação que influencia. Quando a gente acorda na nossa cama que atende a certos padrões regulatórios. Aí vai tomar um café que é feito numa maquininha que também tem uma regulação que incide ali. O café tem que ser proveniente de tal ou qual fazenda. Então, tudo que a gente vive é influenciado pelo aparato regulatório. E uma pergunta que é absolutamente pertinente, que foi feita, é como que a gente limita isso? E quais são os efeitos que podem ser negativos para o nosso dia a dia desse tipo de profusão de leis? Bom, mas uma pergunta que é anterior a essa é por que a gente chega num estado em que há tantas leis e que há tantas regulações que afetam a nossa vida? Eu descobri recentemente que há determinados sites na internet que vendem pacotes prontos com milhares de projetos de lei e que vereadores pelo Brasil inteiro compram esses pacotes de projetos de lei e saem apresentando projetos de lei que talvez não tenham nada a ver com o contexto da sua cidade ou com a realidade da economia daquela cidade, mas que mesmo assim são apresentados porque o vereador quer mostrar serviço. Nem sempre é por uma intenção ruim, mas o vereador não tem conhecimento daqueles temas, ele quer mostrar que é competente, por isso vai lá, adquire e apresenta projetos de lei totalmente padronizados e que muitas vezes vão ser aprovados e vão afetar o dia a dia das pessoas. Parece, André, e aí depois eu queria também ouvir a opinião dos convidados, que nós temos dois ambientes, né? Um ambiente de ausência total de regulamentação, como, por exemplo, quando a gente tem novas situações, questão de utilização de transporte via aplicativo, situações novas que vão surgindo no dia a dia, a própria questão da moeda eletrônica. Então, são situações novas e que precisam ser regulamentadas porque são contextos novos e que surgem a partir do avanço da tecnologia. Então, são situações que muitas das vezes não foram tratadas por nenhum instituto do direito e que precisam ser regulamentadas até para que
possa direcionar a relação entre as pessoas no que diz respeito àquela situação específica. Mas nós temos ambientes que já são regulados, mas que também não são eficientes. Então, como lidar com essa questão, né? A regulação, embora a gente tenha um número excessivo de normas, vamos dizer assim, de legislação, enfim, de espécies normativas de um modo geral, mas ainda assim existem situações que vão surgir e que não estão regulamentadas e que vão precisar de regulamentação. Como conciliar, né, como fazer essa proporção? Porque é possível, não é, em determinados casos, não dá para poder trabalhar em cima apenas de normas gerais que são aplicáveis a todas e quaisquer circunstâncias. A especificidade, às vezes, no trato daquela questão, ela precisa realmente ser regulamentada de tal forma que haja a necessidade de uma normatização especial. É por aí mesmo? Bem, bom estar aqui, compartilhar a mesa com todos vocês, meu amigo Bruno, o André, obrigado pelo convite, Gisele, telespectador. Então, Gisele, eu acho assim, a ausência de regulamentação não é um mal em si, e nem a existência de regulamentação é boa ou ruim por si só. O que é preciso é lembrar que o Estado existe para servir a sociedade, e não o contrário. Então, o grande objetivo de qualquer ação estatal é elevar o bem-estar social. Então, certamente, quando existe uma regulação, quando se quer regular uma determinada área, é preciso se fazer um estudo de custo-benefício para saber se o custo daquela regulação faz sentido diante do benefício social que ela eventualmente terá em termos de impactar positivamente a vida das pessoas. Então, esse estudo tem que ser feito. Recentemente, eu estava num evento discutindo a questão que agora todo mundo fala, se falou das criptomoedas, né? O que está por detrás das criptomoedas é o blockchain. E as pessoas diziam, mas tem que regulamentar o blockchain, tem que regulamentar as criptomoedas, agora podem ter os smart contracts, como é que vai ficar essa questão? E aí eu estava dando uma lida em alguns autores estrangeiros que estavam fazendo uma comparação, dizendo assim, olha, lá atrás, quando surgiu o comércio internacional e o direito internacional não dava conta de regulamentar todas aquelas transações, surgiu a Lex Mercatoria. E talvez agora o que surja é uma espécie de Lex Criptografia, ou seja, as empresas que trabalham no universo do blockchain, elas têm interesse em prestar um bom serviço, porque senão a empresa vizinha vai produzir um serviço melhor e vai levar o cliente. Então o regulador ele tem que esperar um pouco os desenhos que vão se formar no mercado para verificar se a regulação é necessária ou não. Porque a regulação só vai ser necessária quando houver uma falha de mercado. Né? Bem, eu complementaria também com uma analogia que eu gosto de fazer entre o direito, no caso aqui, a regulação, e a medicina. Porque quando a gente vai ao médico e o médico afirma para a gente, olha, eu estou te receitando esse medicamento aqui porque eu recebi um patrocínio da empresa farmacêutica e por isso, se você tomar esse medicamento, eu vou ser beneficiado. Bom, tem gente que vai acreditar no médico pela sinceridade, né? Bom, esse cara está sendo tão sincero que eu vou realmente comprar esse medicamento. Mas normalmente não vai ser um motivo que vai nos levar a comprar e tomar aquele medicamento. O que nos leva a acreditar no médico é que ele pratique a medicina com base em evidências científicas, que ele tenha lido artigos científicos com experimentos controlados e que comprovem que a utilização daquele medicamento vai gerar um efeito à saúde X que vai ser benéfico para as pessoas. O que a gente precisa pensar é como também fazer com que a regulação seja baseada em evidências, com que a gente observe a experiência de outras comunidades ou da própria comunidade em que a gente está, o que já aconteceu com outras tentativas regulatórias, se a gente mudar, o que provavelmente vai acontecer na sociedade e criar um tipo de mecanismo, um sistema em que os reguladores sejam forçados a utilizar a ciência a serviço da população na sua atividade. E não meramente legislar e regular com base nos seus próprios interesses ou nos interesses de quem os colocou ali para legislar, para exercer o seu mandato. E como fazer, né, essa análise no que diz respeito à eficiência, né, previamente, né? Assim, como calcular, né, vamos dizer assim, se será necessário ou não regulamentar determinada matéria? Porque quais são os critérios que a gente tem para poder medir
né, o impacto eventualmente positivo de uma determinada norma. O Elon Musk, né, ele costuma dizer que a ciência mais sexy do futuro será a estatística. Então, nesse sentido, e aí respondendo sua pergunta, nós somos privilegiados, porque nós vivemos num mundo em que as tecnologias, a ciência, estão tão avançadas que elas permitem que se meçam coisas que eram impensáveis no passado. Então, tem que se usar, depende do que você vai regular, na verdade, né? O Bruno deu exemplo de remédio. Então tem que olhar as evidências científicas da utilização daqueles medicamentos. Eu me lembro recentemente de uma discussão importante que surgiu nos Estados Unidos a respeito da regulação da venda de transgênicos e da necessidade ou não de se rotular um produto porque ele contém transgênico. E a prova, com bases científicas, de que essa regulação tinha um impacto negativo, porque, primeiro que se não fossem os transgênicos, a população, um bom pedaço da população mundial estaria passando fome, né? E não há nenhuma evidência científica, e aí você precisa pegar os papers, você tem que ir nas universidades, você tem que buscar as revistas especializadas de que os transgênicos fazem mal. Mas quando você coloca numa lata de leite em pó, leite em pó não é um bom exemplo, né? Numa lata de molho de tomate contém transgênicos, você gera, e aí utilizaram revistas de psicologia de universidades consagradas, você gera uma reação negativa por parte do consumidor, no sentido de, talvez eu não compre esse produto, porque pode ser perigoso para mim, senão não estariam me avisando. E aí você diminui o consumo de algo que vai ter o consumo estimulado, por exemplo. E talvez isso gere até prejuízos para a saúde das pessoas, ou até para o nível de alimentação, porque a pessoa tem recursos limitados e dificuldade, obviamente, de adquirir alimentos se ela não tiver um ganho razoável. Eu vou pedir licença, nós vamos fazer um breve intervalo e logo em seguida nós retornamos. Não saia daí, até mais. O Reflexões está de volta. Hoje o debate é sobre os desafios do direito regulatório. Então, como nós discutimos esse assunto no bloco passado, acho que seria interessante colocar em perspectiva como é que se dá a análise dos impactos da regulação, não é, Bruno? Podia falar um pouquinho para nós sobre isso? Esse movimento de análise de impacto regulatório começou no início da década de 80, em que houve um forte movimento de desregulação ao redor do globo. E nos Estados Unidos, especificamente no governo do presidente Ronald Reagan, em que ele implantou o que é chamado de análise de custo-benefício, que no início era visto de uma forma muito política, algo muito ligado a políticas conservadoras, mas na verdade foi mantido e é mantido até hoje por todos os governos desde então, seja governos democratas ou governos republicanos. E a ideia é muito simples, existe um departamento voltado a analisar relatórios sobre regulações que outros departamentos do governo fazem. Então, se um determinado departamento quer editar uma regulação, ele tem que necessariamente anotar lá quais são os impactos positivos e negativos que aquela regulação vai ter na sociedade. E aí encaminha para esse departamento, que é o chamado OIRA, O-I-R-A, e o OIRA faz uma análise, que é essa análise de custo-benefício, em que ele vai analisar se os departamentos fizeram direitinho aquela listagem dos impactos positivos e negativos. Então, tomando aqui como um exemplo genérico, uma regulação que vai obrigar determinadas indústrias a utilizarem um equipamento para prevenir derramamento de óleo no mar. Então, os impactos negativos dessa política vão ser basicamente qual é o custo desse equipamento, qual é o número de empresas afetadas. Multiplica o custo pelo número de empresas e a gente tem qual é o custo total, o impacto negativo que vai ter na sociedade desse equipamento. Quanto aos impactos positivos, é uma análise mais complexa. Vai abranger
eventuais impactos positivos no meio ambiente, a probabilidade que vai ser diminuída de haver um vazamento pelo número de animais mortos ou pela poluição que vai ser causada, ou o número de pescadores que vão ser afetados se houver um derramamento, eles vão ter um impacto positivo com a implantação daquele equipamento. Então, tudo isso é considerado, coloca de um lado os custos, coloca de um lado os benefícios, e se houver um salto, se houver mais benefício do que custo, aquela regulação vai ser adotada. E se for o contrário, se houver mais custos do que benefício, aquela regulação é afastada e ela não vai ser implantada. E tudo isso é feito com base em evidências científicas, em artigos que demonstrem que aquela probabilidade, que aquele equipamento realmente vai diminuir uma probabilidade de impacto ambiental, impactos desse gênero causam um certo tipo de dano e por aí vai. Agora, esses benefícios, né, eu tenho para mim que é muito importante também. Desculpa, Eric, só muito rapidamente, antes de te passar a palavra. Claro. Que é importante incluir neles uma análise constitucional, porque a gente está falando de limitação, de uma espécie de autolimitação, vamos colocar aqui do legislador, mas não é só do legislador, por exemplo. Né? Uhum. Então, o legislador, na hora da regulamentação de determinados setores econômicos, ele vai fazer, nos Estados Unidos, vamos supor, faria uma análise do impacto, não é, dos impactos, uma análise de impacto da sua regulação. E é importante, para mim, pelo menos, né, que a gente estabeleça uma certa priorização ou até uma régua, não é, também a partir do que a Constituição coloca como prioritário. Né, porque eu acho que esse é um dos grandes benefícios desse tipo de análise. Então, pode ser num contexto de uma sociedade, por exemplo, periférica, de subdesenvolvida, a gente pode ter numa Constituição, né, algumas valorações de benefício que suplantam alguns custos, necessariamente, ainda que numericamente não suplantem. Sim. Né? E eu acho que esse tipo de análise também é importante ser incluída quando a gente fala dessa experiência, não é, que os Estados Unidos também têm adotado, né, por tanto tempo. Né? Sim, e aí, complementando, se você me permite, claro, por favor. Essa realidade, né, que nós temos aí nos Estados Unidos é uma expectativa, né? Mas a nossa realidade aqui no Brasil, isso tem sido levado em consideração pelo Poder Legislativo, né, na hora de elaborar, né, na hora de regulamentar as situações, essa análise de custo-benefício, na prática, ela tem sido efetivada dentro do Poder Legislativo brasileiro? Quanto ao que o André disse, leva a discussões filosóficas que são muito importantes e que a literatura de análise de custo-benefício coloca muito bem. Por exemplo, aqui nós estamos falando de meio ambiente. Uhum. Será que o regulador que está fazendo análise de custo-benefício pode dar um peso maior ao meio ambiente do que outros valores? E muitos dizem que sim. Uhum. Então, só que acho que a questão aqui é qual é o peso maior que vai ser dado, porque isso precisa ficar explícito. Quão mais vale o meio ambiente em contraste com os outros valores que estão em jogo nessa situação? E eu acho que isso é uma questão fundamental que tem que ser enfrentada e que, apesar de importante, não é um óbice análise de custo-benefício, mas é um aprimoramento, né? A análise de custo e benefício. Às vezes até uma adaptação, né? Porque, de fato, instituições norte-americanas e problemas norte-americanos podem não servir tão bem num transplante eventual de algumas cópias, vamos dizer assim, né, do que eles fazem lá. Claro. Mas isso é um método, né? Quer dizer, um método que a gente pode também realizar aqui. E outra questão é que não é simples saber quanto vale o meio ambiente. Exatamente. Porque lá tem um método que eles chamam de valoração contingente, que é simplesmente fazer pesquisas com métodos econométricos que são confiáveis, mas é fazer pesquisa. Só que são pesquisas que são curiosas, porque pergunta para as pessoas quanto que você pagaria por ano pela vida de uma foca? E é difícil saber se a pessoa realmente tem noção do que ela está respondendo e se está respondendo com seriedade e como que você transforma aquela base de dados de 100 mil, 200 mil respostas em algo palpável para o regulador chegar a uma conclusão concreta. E depois, Eric, tem ainda a parte de fazer com que essa legislação seja eficientemente cumprida, né? Pois é. Antes de responder essa pergunta, só fazendo um adendo no que o Bruno falou, ele foi falando e me lembrou de algo curioso.
Eu me lembro de uma pesquisa que foi feita após a ocorrência de um grande derramamento de óleo. É a história da foca. Um grande derramamento de óleo. Então, algumas ONGs começaram a buscar doações para salvar as aves que haviam sido atingidas, aves marinhas, né, que haviam sido atingidas por aquele derramamento. E aí se fez uma pesquisa em cima disso e se percebeu o seguinte, quando se perguntava às pessoas, olha, quanto de dinheiro você estaria disposto a dar para salvar 20 mil aves? E as pessoas respondiam um determinado número. Mas quando se mostrava a foto de uma ave coberta de óleo, esse valor subia, Sim. mesmo que fosse para salvar menos aves. Então, isso mostra como as pessoas são influenciadas por diversos fatores difíceis de controlar, às vezes, né? Então, esse é um ponto. E aí, indo mais ao encontro da sua pergunta, um problema é saber se a regulação é boa ou ruim, se ela deve existir, como ela deve existir ou não. E um outro capítulo dado que existe a regulação, até mesmo a boa regulação, mesmo a análise de custo-benefício, ela foi feita imaginando que as pessoas, após o ato regulatório, vão se comportar dentro dos limites da regulação. E aí vem a pergunta, mas será que as pessoas vão realmente se comportar assim? Isso depende um pouco da fiscalização que vai ser exercida e das sanções que serão aplicadas para aqueles que usurparem as normas regulatórias. E eu gosto de dar um exemplo, se ainda tiver um ou 2 minutos, eu gosto de dar um exemplo, que não é bem um exemplo direto de regulação, mas eu acho que toca muito a realidade de todos, né? Que é o exemplo da lei seca. Então, beber e dirigir sempre foi legal. Mas a partir de um determinado momento, em algumas cidades do Brasil, isso ocorreu muito no Rio de Janeiro, que é onde eu vivo, o Estado resolveu realmente implementar uma fiscalização pesada sobre esse assunto. Então, existem, né, no Rio de Janeiro as chamadas blitz da lei seca, que funcionam, não tem jeitinho brasileiro, né, não tem ser amigo do coronel ou de não sei quem, e são efetivadas. E eu percebo claramente que as pessoas que bebem pararam de dirigir, e as que dirigem não bebem quando vão dirigir. E eu percebo, eu tenho amigos no Brasil todo, né, o comportamento das pessoas que eu conheço em relação a esse tema varia de local para local, de acordo com o nível de fiscalização. Isso envolve também, pelo que você está colocando, nós teríamos então uma maior efetividade da regulamentação quando se tem uma sanção, quando se tem temor daquela sanção. Mas quando se tem uma compreensão racional, efetivamente, da importância daquela norma, isso de fato não seria mais efetivo do que apenas se basear no caráter sancionador? A questão da compreensão da importância da norma, quando a pessoa se convence disso, isso tem um impacto positivo no bem-estar daquela pessoa que pode levá-la a cumprir a norma, sim. Mas os artigos científicos, né, que tratam a respeito do tema dizem que, na média, existe não é que a pessoa fica fazendo um cálculo, né, com uma máquina se vale a pena ou não infringir a norma, mas no dia a dia as pessoas procuram o próprio benefício, né, e elas tendem a perder de vista o bem-estar social, o bem-estar de todos, acabam pensando mais nelas mesmas. Então, por conta disso, a pessoa tem que ter algum receio de que algo ruim acontecerá se ela não respeitar a norma. O incentivo é justamente esse, né? A sanção serve, e o cumprimento efetivo dela pelas autoridades serve como incentivo para o cumprimento daquilo que o legislador determinou. Porque senão, na análise de custo-benefício, eu levei em consideração os benefícios pelo cumprimento da norma e os custos de implantação. Se a norma não for cumprida, a gente continua com os custos, mas deixa de ter os benefícios. Né? Sim. E alguns achados da psicologia vão exatamente no sentido do que o Eric está falando, de que quando a probabilidade é reduzida de haver incidência de uma sanção, as pessoas se comportam como se ela fosse zero. Verdade. Então, simplesmente ignoram a existência daquela regra porque para elas não haverá sanção nenhuma.
Por outro lado, se elas têm na cabeça delas uma imagem como daquelas blitz da lei seca e gente sendo presa, de que pode acontecer alguma coisa, a probabilidade pode ser, digamos, de 40%, de 50%, mas para aquela pessoa vai ser altíssima na cabeça dela. Então é 99% de chance da pessoa se beber e dirigir vai ser presa, porque ela está vendo aquilo no dia a dia e ela vai se comportar de acordo com aquela percepção da realidade. A gente pode dizer, então, que o papel da mídia é fundamental nesse assunto, porque as consequências, né, pela infringência de uma determinada norma, quando isso é divulgado, né, pela mídia, isso acaba conscientizando ainda mais as pessoas do que é certo, do que é errado, de que forma deve se proceder em relação a diversos temas, né? Isso em relação à lei seca, a própria lei Maria da Penha, nós temos vários exemplos, assim, que quanto maior a divulgação, a ideia e a intenção é que, a partir do momento em que se divulga a sanção aplicável, né, quais são as consequências para aquele, né, que infringir a norma, isso, de certa forma, acaba dando esse conhecimento aí, dando mais publicidade exatamente no que das consequências para aquele que descumpre uma norma. Isso. Então, o papel da mídia é importante. Muito, né? Tem um psicólogo israelense que ganhou até um prêmio Nobel de Economia chamado Daniel Kahneman, que ele fala assim, what you see is all there is, né? Só existe aquilo que você enxerga. Então, quando a mídia apresenta um fato, isso traz esse viés de disponibilidade, né, que se chama, e a pessoa acha que aquilo realmente vai acontecer e acaba distorcendo a probabilidade real, até para cima, o que nesse caso é positivo. Positivo. Bom, uma discussão bastante esclarecedora. Queria agradecer a presença da Gisele Reis, nossa consultora da TV Justiça, agradecer muito aos nossos convidados, especialistas nesse assunto, e também agradecer a você que acompanhou o nosso programa. Se quiser rever o Reflexões, acesse tvjustiça.jus.br. Não deixe também de conferir o nosso novo canal no YouTube, TV Justiça Oficial. Até o próximo programa.